Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 2 de abril de 2022, segunda-feira. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje mostra que Jesus, depois de ter multiplicado os pães, depois de ter andado sobre as águas, Jesus vai para o outro lago do mar de Tiberíades, e aquela multidão que participou daquele milagre, ou como São João nos diz, dos sinais que Jesus apresentou, multiplicando os pães e os peixes, aquelas pessoas vão procurar Jesus, mas eles não entenderam o verdadeiro sentido que Jesus fez com a multiplicação dos pães. Eles ficaram saciados e queriam agora acompanhar Jesus para que Jesus os desse de comer. E é isso que Jesus vai dizer quando eles perguntam, vão até Jesus e perguntam para ele: quando chegaste aqui? E ele vai dizer: estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. O sinal que Jesus mostra é o sinal do pão que o próprio Cristo nos dará. É a Eucaristia, é o verdadeiro sinal, o sinal da vida eterna. O pão que não se perde, mas que alimenta a nossa alma. Jesus, em outras vezes, fala: os vossos ancestrais comeram do alimento do maná no deserto e morreram. Buscai o alimento que dá a vida eterna. E é o Jesus que disse que eu sou verdadeira, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. E muitas vezes, meus irmãos, nós procuramos Jesus assim desesperadamente, apenas pelas coisas materiais, e deixamos de lado o que verdadeiramente interessa, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. E é esse alimento que Jesus quer nos dar, que é o alimento que não se perde, é a Eucaristia, sua carne e seu sangue nas espécies eucarísticas. É como Jesus mesmo lhe disse: o Filho, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. É o alimento, é o próprio Cristo que vem a cada um de nós por amor
através da Eucaristia. Esse alimento não se perde, alimenta a nossa alma e nos conduz à vida eterna. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, procuramos o Cristo por meras coisas materiais, coisas que passarão. E esse Jesus não é o sentido do milagre de Jesus, dos sinais de Jesus. Os sinais de Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, é um sinal da prefiguração da Eucaristia, o qual Cristo se faz presente, como ele mesmo disse, o Filho do Homem vos dará, ele nos dá a cada celebração de Santa Missa, ou celebração da palavra, onde está presente a Eucaristia, ali está presente verdadeiramente o Cordeiro de Deus imolado. É a carne e o sangue de Jesus que nos alimenta a alma e nos conduz à vida eterna. Que nós verdadeiramente, a cada dia da nossa vida, não procuramos Jesus como sendo mero milagreiro, mas os sinais que Jesus realiza é para mostrar que ele é o Filho de Deus, aquele qual Deus marcou com seu selo e aquele que veio ao mundo, não para nos dar as coisas materiais, mas para nos dar a vida eterna. Esse é o alimento que não se perde. Jesus Cristo, vivo, presente na Eucaristia, para alimentar a nossa alma e nos conduzir à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para cada um.